Olá, eu sou a Juliana Matsuoka e essa aula está sendo gravada para a nossa jornada de introdução à comunicação não violenta da Criando Pontes, que vai acontecer agora em junho de 2020. Nessa aula eu vou compartilhar sobre algumas coisas que eu acho muito importantes de serem compartilhadas antes da gente começar a falar sobre comunicação não violenta propriamente dita. Muitas pessoas chegam nos meus cursos, chegam dizendo para mim que elas são impulsivas, que isso é uma característica da personalidade delas, que isso é um defeito delas. Mas o que a gente vai ver aqui é que a impulsividade, a agressividade, ela é um mecanismo biológico natural de todo ser humano. Nós temos mecanismos dentro de nós que garantiram a nossa sobrevivência como espécie por milhares de anos em ambientes extremamente hostis. E o que a gente vai falar aqui é o mecanismo de reação de luta ou fuga. Daniel Siegel, no livro O Cérebro da Criança, diz assim: o nosso cérebro tem muitas partes diferentes com funções diversas. É quase como se nosso cérebro tivesse múltiplas personalidades, algumas racionais, algumas irracionais, algumas ponderadas, outras reativas. O segredo para prosperar é ajudar essas partes a trabalharem juntas, ou seja, integrá-las. A integração pega partes diferentes do cérebro e as ajuda a trabalharem juntas como um todo. E eu cito esse trecho porque o que a gente vai ver aqui sobre o mecanismo de luta ou fuga, de forma simplificada, envolve duas partes do cérebro com funções diferentes e uma delas são as amígdalas cerebrais. Na parte mais primitiva do nosso cérebro, na parte mais interna do nosso cérebro, nós temos um par de amígdalas cerebrais, mas que para facilitar a gente vai chamar de amígdala cerebral. A amígdala cerebral é o radar do cérebro para as ameaças. Quando ela identifica alguma ameaça para a nossa integridade, ela dispara um fluxo de hormônios no nosso corpo, hormônios do estresse, principalmente adrenalina e o cortisol, que colocam o nosso corpo em estado de luta ou fuga. Faz o nosso coração bater mais rápido, leva o sangue diretamente para os membros para que a gente possa ser capaz de lutar ou fugir. Ela é responsável pelas fortes emoções protetivas, como a raiva ou o medo. Por outro lado, o córtex pré-frontal, que é essa parte da fronte, da testa, ela é responsável por regular as emoções. O Daniel Goleman cita no livro dele: este é o centro executivo do cérebro. Aqui residem as capacidades de resolver problemas pessoais e interpessoais, de controlar nossos impulsos, de expressar nossos sentimentos com eficácia e de nos relacionarmos bem com os outros. Então, imagine o nosso cérebro como se fosse uma casa de 2 andares, em que o segundo andar é o córtex pré-frontal e o primeiro andar é a amígdala cerebral. Lá do segundo andar, a gente consegue ver as coisas a partir de uma perspectiva mais ampla. Por isso que vocês estão vendo essa metáfora com essa girafa. Ela tem um pescoço longo, ela consegue ver as coisas lá de cima. Enquanto a amígdala cerebral vai ser representada pelo chacal, pelo lobo. E a amígdala cerebral tem uma posição privilegiada sendo o primeiro andar dessa casa. Porque quando uma ameaça entra pela porta da frente, ela consegue identificar rapidamente essa ameaça e agir de forma a proteger essa casa. Se ela estivesse lá no segundo ou no terceiro andar e entrasse alguém na casa, por exemplo, ela não ia conseguir identificar isso tão rapidamente quanto se ela estivesse no primeiro andar. E essa analogia vem dessa capacidade da amígdala cerebral reagir a partir das percepções mais imediatas que o cérebro consegue capturar. Então, as nossas percepções, o que a gente vê no mundo, vai primeiro para a amígdala cerebral e depois ela é processada mais lentamente pelo córtex pré-frontal. Essas percepções precisam subir essas escadas do segundo andar para que ela seja analisada com mais cuidado. Já a amígdala cerebral não, ela age rápido, ela não faz essa análise demorada que o córtex pré-frontal faz, justamente porque ela precisa agir de forma rápida para proteger uma coisa que é muito importante, que é a nossa sobrevivência.
Mas quando a amígdala identifica uma ameaça, e quando essa ameaça entra pela porta da casa, ela entra num estado chamado sequestro da amígdala, em que ocorre o bloqueio das funções de todas as outras partes do cérebro, e ela coloca o nosso corpo nesse estado de sobrevivência, nesse estado de se defender, nesse lugar de lutar ou fugir. É como se ela bloqueasse o acesso dessas escadas para o segundo andar. As percepções não conseguem subir para esse segundo andar porque ela coloca todo o corpo para defender a nossa sobrevivência. Então, as funções do córtex pré-frontal, elas ficam inacessíveis a nós quando a gente está no sequestro da amígdala. As funções de regulação do corpo e das emoções, de tomada de decisões e planejamento, de autocompreensão, de empatia, de moralidade, são funções que ficam inacessíveis a nós quando a gente está no sequestro da amígdala. O Daniel Goleman fala: durante um sequestro não conseguimos aprender, não conseguimos inovar nem ser flexíveis. O que acontece no dia a dia de hoje é que a gente acaba entrando em sequestro da amígdala mesmo não tendo um urso na nossa frente. Um neurocientista chamado Richard Davidson fala na palestra dele: na nossa vida moderna, nós raramente somos confrontados com os perigos evolucionários que fizeram parte do nosso passado filogenético. E ainda os mesmos sistemas são recrutados quando a nossa autoestima é questionada. Não são ameaças físicas para a nossa sobrevivência, mas elas sequestram o mesmo maquinário biológico. Ou seja, diante de uma acusação, de uma crítica, de uma humilhação, a gente acaba tendo esse mesmo mecanismo de luta ou fuga como se a nossa sobrevivência estivesse sendo ameaçada. O Matthew Lieberman tem um livro chamado Social, que tem só em inglês, por enquanto, que eu saiba. Ele fala que a dor física e a dor social, que é a dor do luto ou a dor da rejeição, elas são tratadas pelo nosso cérebro da mesma forma. Ele cita no livro dele: o nosso cérebro evoluiu para experienciar ameaças às nossas conexões sociais da mesma forma que experiencia dor física. E isso não se trata de um acidente. A dor física, ela vem para nos avisar que tem alguma coisa de errado, que tem alguma doença, algum ferimento que a gente precisa cuidar e tratar para cuidar da nossa sobrevivência, do nosso bem-estar. E quando o cérebro trata da mesma forma uma dor física e uma dor social ou uma dor da rejeição, ele está avisando que ele está protegendo a gente de alguma coisa muito importante para a nossa sobrevivência também. Ele fala: ativando o mesmo circuito neuronal que causa dor física, a experiência de dor social garante a sobrevivência dos nossos filhos, ajudando a mantê-los próximos de seus pais. A ligação neural entre a dor física e social também garante que permanecer socialmente conectado será uma necessidade para a vida toda, como alimento e abrigo. Então o corpo é inteligente, ele faz doer na gente quando a gente se distancia de quem cuida de nós. Justamente porque quando não podemos prover para nós mesmos, essa conexão é o que vai garantir que a gente tenha as nossas necessidades básicas atendidas, de alimento e abrigo, por exemplo. Por isso que ele fala que conexão social é uma necessidade prévia a alimento e abrigo, por exemplo, porque sem conexão social a gente não teria isso. A Kay Pranes uma vez disse: na nossa história distante como espécie, morte era consequência de ser excluído de uma comunidade. Não é à toa que a gente se protege tanto disso. E mesmo quando somos adultos, podemos prover para nós mesmos, continua sendo uma necessidade relacionada à nossa sobrevivência. Tem uma capa da Super Interessante que saiu em 2019 que fala isso: a explosão da solidão. Nunca estivemos tão conectados, mas a maioria das pessoas sente algum grau de solidão e isso pode ser tão letal quanto fumar 15 cigarros por dia. Pessoas que são mais isoladas do que gostariam descobrem que são menos felizes, sua saúde decai precocemente na meia-idade, seu cérebro se deterioraria mais cedo
e vivem vidas mais curtas do que aqueles que não são solitários. Ou seja, pessoas solitárias adoecem mais cedo e morrem mais cedo do que pessoas que têm relacionamentos íntimos e fortalecidos. E eu trago tudo isso para fazer sentido um sequestro da amígdala desencadeado por conta de uma acusação, uma crítica, uma humilhação. Nós temos sequestros da amígdala não só quando a nossa vida é ameaçada, mas também quando nossos valores são ameaçados, quando nossas necessidades sociais são ameaçadas, que é o pertencimento, a aceitação, o afeto, o sentimento de importância. Isso porque o nosso corpo sabe que conexão social, cuidado mútuo também é importante para a nossa sobrevivência. O pastor Ed René Kivitz disse isso: às vezes, se você desmonta um argumento meu, você desmonta a maneira como eu me enxergo, como eu me compreendo, o sentido que eu dou para minha vida. Eu preciso me reinventar como pessoa para deixar de crer naquilo que eu creio. Ou seja, há grandes chances de uma pessoa entrar em estado de sequestro da amígdala quando a gente tenta desmontar o argumento dela. Assim como é natural que isso aconteça comigo também. Mas partindo do princípio que a gente sabe que o nosso cérebro é bem intencionado, que ele está tentando proteger a gente, proteger coisas importantes para a nossa sobrevivência e para o nosso bem-estar, como funcionar no mundo de uma forma que esse mecanismo não lute contra nós, como prevenir ou minimizar os danos causados por um sequestro da amígdala. E a resposta para isso é criar novos hábitos. O Daniel Goleman diz que, durante um sequestro da amígdala, nós dependemos de hábitos memorizados repetidamente, de comportamentos repetidos consecutivamente. Ou seja, nosso cérebro nesse momento não consegue gastar energia pensando em coisas novas. Ele vai fazer o que menos gasta energia para ele, porque toda a energia está sendo dedicada ao lutar ou fugir. Então ele recruta os nossos hábitos, aquilo que a gente não precisa de esforço para fazer. E se a gente reage de uma forma impulsiva ou agressiva hoje, por incrível que pareça, a gente está treinando a fazer isso há muito tempo, tanto que é esse recurso que o nosso cérebro acaba utilizando com mais frequência, sem considerar a gravidade da ameaça. Uma criança, quando ela vê adultos reagindo de forma agressiva em volta dela, ela está treinando para agir daquela forma também. E quando ela começa a agir daquela forma e repetir aquele comportamento por várias vezes, ela está treinando a fazer aquilo também, até que aquilo fica inconsciente nela, vira um hábito agir daquela forma. Mas nós não estamos condenados a isso, afinal nosso cérebro tem a capacidade da neuroplasticidade. O Richard Davidson diz isso também: o cérebro é o órgão que foi construído para mudar em resposta às experiências. Ou seja, a gente oferece experiências para o nosso cérebro e ele muda em resposta a isso. A Dana Kaspersen, que é uma mediadora de conflitos, ela fala isso: o seu comportamento diante de um conflito não é algo que faz parte da sua personalidade, é algo que pode ser aprendido e praticado. A forma que você reage diante de um conflito hoje é a forma que você está treinando por muito tempo. O que a gente vai fazer agora é aprender e praticar um outro caminho. E aqui vão algumas sugestões de quais novos hábitos vão nos ajudar a não sermos reféns dos nossos sequestros da amígdala. O Viktor Frankl tem essa citação que eu gosto muito: entre um estímulo e uma resposta há um espaço. Nesse espaço está a nossa liberdade e o nosso poder para escolhermos a nossa resposta. Nessa resposta está o potencial do nosso crescimento e do nosso bem-estar. Então, o primeiro hábito sugerido aqui é o se dar um tempo. Na nossa vida inconsciente, a gente acaba misturando nossos pensamentos com as nossas ações, como se eles fossem a mesma coisa, como se eles fossem inseparáveis. Por exemplo, eu penso em bater no meu filho e eu vou lá e bato nele. A gente pensa e age imediatamente. Mas aquele espaço que o Viktor Frankl falou é esse espaço entre
o que a gente pensa e como a gente age. Por várias vezes que eu já fiquei muito brava com a minha filha aqui em casa, por exemplo, eu já pensei em bater nela, eu já me imaginei batendo nela. Eu já vi a cena aqui na minha cabeça, dentro da minha cabeça, de eu batendo na minha filha. Mas existe um espaço entre o meu pensamento e a minha ação. E esse espaço pode ser esse espaço de tempo entre o estímulo e a resposta. Porque é nesse espaço que vai existir a possibilidade da gente praticar a comunicação não violenta na nossa vida. Uma técnica que pode ajudar a gente nesse se dar um tempo é a técnica STOP, que usa as letras iniciais de palavras em inglês. Então, quando você se vê diante de uma situação que te coloca em sequestro da amígdala, o primeiro passo da técnica STOP é o stop, pare. Pare tudo o que você está fazendo e pare todos os seus pensamentos também. O segundo, take a breath, respire. Respire fundo, profunda e lentamente, porque isso avisa o nosso cérebro de que ele pode sair desse estado de defesa agudo. O terceiro é o observe. Observe o meio, observe as pessoas que estão à sua volta, observe onde você está, as sensações corporais, os incômodos, os desconfortos físicos, observe seus pensamentos e então proceda, quando você perceber que a razão voltou. É simples, mas o que a gente acaba fazendo é o proceda sem fazer nenhuma dos 3 primeiros passos. Isso tudo para que você seja capaz de sustentar a sua capacidade de respeitar outra pessoa. E se você não conseguir tratar as pessoas com respeito, espere até que você consiga. Lembra que as percepções do nosso cérebro precisam subir as escadas do nosso cérebro da amígdala para o córtex pré-frontal, para que a gente possa acessar todas as funções do córtex pré-frontal e consiga agir com consciência e com escolha. E esse subir os degraus da escada leva tempo. Às vezes você está diante de uma outra pessoa em meio a um conflito e você pode se dar esse tempo pedindo ele para a outra pessoa com a intenção de cuidar de todo mundo. Dizendo, por exemplo, eu preciso de um tempo, tenho que trabalhar em mim mesmo agora, porque eu acredito que qualquer coisa que eu vá dizer não vai ser construtiva. Ou poderia ser, espera só um instante, eu estou pensando antes de responder. Ou poderia ser também, eu realmente quero continuar essa conversa, mas eu não estou no meu melhor estado agora. A gente pode fazer um intervalo e voltar para isso hoje à noite? E muitas vezes não é conveniente ou você não se sente à vontade de pedir esse tempo para outra pessoa e você pode se dar esse tempo com, por exemplo, falar que você precisa ir no banheiro e ficar tomando o seu tempo lá no banheiro enquanto você se recompõe. Então, o primeiro hábito foi o hábito de se dar um tempo, o tempo necessário para que você consiga subir as escadas do seu cérebro até o córtex pré-frontal e não agir só a partir da amígdala. O segundo hábito é o estar no momento presente. É um desafio para todos nós, em meio a tantos estímulos, tantas distrações não só externas como a tecnologia, a vida frenética que as pessoas esperam que a gente acompanhe, mas também as distrações internas, as preocupações com o futuro, as lamentações em relação ao passado. Isso também tira a gente do momento presente. Muitos de nós vivemos como zumbis existenciais, a gente acha que vai viver para sempre, a gente acaba ocupando todos os espaços da nossa vida possíveis para não sentir desconfortos, só que a gente se esquece que para cultivar consciência, cultivar relacionamentos, cultivar boas conversas, a gente precisa de tempo e espaço. O terceiro hábito é o tomar consciência da respiração. A respiração, ela é o principal apoio que nos traz para o momento presente. Isso porque a gente não consegue respirar há 5 minutos atrás ou daqui 5 minutos. A gente só consegue respirar no aqui e no agora, no momento presente. Então, se a gente escolhe nesse momento
só vou prestar atenção na minha respiração, nos movimentos que o corpo faz, no caminho do ar pelo nosso corpo, isso já se torna uma sessão de meditação. Consequentemente, tomando consciência da respiração, a gente começa também a tomar consciência das nossas sensações corporais, que é a outra sugestão de novo hábito, é o perceber o seu corpo. A nossa mente conta tudo para o nosso corpo. As nossas emoções passam primeiro pelo nosso corpo e depois vão para o nosso racional. Então, o medo ou a raiva de um sequestro da amígdala, ela dá sinais no corpo e quanto antes a gente captar esses sinais, mais cedo a gente consegue interromper um ciclo de sequestro da amígdala. Às vezes a gente tranca a respiração, às vezes o coração começa a bater mais rápido, às vezes a gente aperta os dentes, a mandíbula. Cada pessoa vai encontrar o seu padrão se começar a perceber esses sinais prévios. O quinto novo hábito é o separe-se dos seus pensamentos. Imagina que a nossa mente é como um rio e por ele passam os nossos pensamentos. O que acontece quando a gente se mistura com os nossos pensamentos é que a gente acaba sendo levado pela correnteza desse rio, sendo atirado em direção às pedras e sendo levado por essa correnteza. O convite aqui é para que a gente saia desse rio, vá para a borda do rio e observe o que está passando nas suas águas. É entender que não são os pensamentos que te têm, é você que tem os pensamentos. Os nossos pensamentos, eles são vozes dentro de nós que precisam ser escutados, só que a gente não precisa se confundir com eles. Então, no momento da raiva, a gente não consegue ver nada e a gente acha que nós somos aquela raiva. O convite aqui é para que a gente consiga ir se distanciando cada vez mais, para que a gente consiga enxergar de uma visão mais ampla. Quando eu consigo perceber ao menos que eu estou pensando que eu estou com raiva, eu consigo enxergar outras coisas, além da minha raiva. E quando eu consigo me enxergar como eu me comporto, o que eu estou fazendo quando eu sinto aquela raiva, eu consigo enxergar mais coisas ainda. Eu vou me ajudando a redimensionar o problema e a olhar as coisas de uma perspectiva cada vez mais ampla. E para mim, esse separar-se dos nossos pensamentos, o Siri Prembaba ilustra bem com essa citação. Ele fala: as nuvens sempre passam. Podem ser nuvens claras ou escuras, mas sempre passam. Talvez tenha que chover uma tempestade, mas ela também passa. Compreenda que você não é a nuvem, você é o céu. Nós somos o céu e os nossos pensamentos são as nuvens. Se eu fiz tudo isso e eu ainda não consigo sair do meu sequestro da amígdala, eu posso procurar apoio. Alguém que não vai me consolar, que não vai resolver todos os meus problemas, mas ela vai me escutar, ela vai me acolher, ela vai me ajudar a passar por aquilo só estando lá ao meu lado. E o sétimo novo hábito é o hábito de se preparar para os sequestros que vão acontecer. Então, se eu já imagino que eu vou passar por uma situação, se eu vou encontrar uma pessoa ou vou lidar com uma questão que me pega muito, eu já me preparo, já penso nas estratégias que eu vou recorrer para que eu seja capaz de sustentar a minha capacidade de seguir respeitando as pessoas, para que eu consiga partir da escolha e não do impulso. Criar novos hábitos não é uma coisa fácil, não é uma coisa rápida. Os nossos hábitos já estabelecidos no nosso cérebro são ligações entre um neurônio e outro que já estão com caminhos extremamente bem determinados. A criação de novos hábitos vai ser como abrir uma trilha numa floresta. A gente vai entrar no trabalho de criar conexões entre neurônios que ainda não estão conectados no nosso cérebro. É falar para o nosso cérebro: eu sei que esse caminho aqui é o mais fácil, mas eu estou aqui agora tentando abrir um novo caminho. E uma hora esse novo caminho vai ser aquela estrada asfaltada e não mais aquela trilha cheia de mato que exigia muito esforço a gente passar por ela, e então vai ser o nosso novo hábito. Mas enquanto isso, enquanto estamos criando esses novos hábitos, nós, como seres humanos, vamos escorregar, não tem jeito.
Os danos vão acontecer em diferentes intensidades, mas eles vão acontecer. Os sequestros da amígdala vão acontecer. Como é que eu remedio quando a impulsividade já me levou a falar alguma coisa, a fazer alguma coisa que eu já me arrependi, já causou algum dano para outra pessoa ou para outras pessoas? E aqui a parte mais simples, porém a parte mais difícil, que é a coragem de ser vulnerável. A gente vai falar sobre essa dinâmica da comunicação não violenta, que é a autoconexão, que é o compreender do que você estava tentando cuidar quando você fez o que fez. O que você estava sentindo, o que era importante para você, qual que era a sua necessidade não atendida que foi expressada de forma trágica. É o processo de se responsabilizar e não se culpar, compreendendo o que tinha por trás da sua violência. E então expressar esse arrependimento para outra pessoa é uma atitude que conecta muitos seres humanos. É o pedido de desculpas realmente com a intenção de reparar algum dano. E se dispor também a reparar o dano é fazer o que tiver ao seu alcance para fazer esse reparo, perguntar para outra pessoa, dizer para ela: eu estou extremamente arrependida, as coisas não saíram do jeito que eu gostaria, eu sei que isso causou algum dano para você. Eu queria saber quais foram eles e se tem alguma forma que eu possa reparar. Muitas vezes a pessoa nem tem respostas para isso, mas só se dispor a isso já acaba reparando algum dano na conexão entre vocês. Então essa aula fica por aqui. Compartilha lá no grupo ou aqui nos comentários quais foram os seus principais insights, ou se ficou algum questionamento e a gente conseguir evoluir um diálogo legal sobre o que foi falado aqui. Obrigada para você que ficou aqui até agora e até o nosso próximo encontro.